Pessoal, hoje nós faremos um novo barradinho, mas para tecermos um barrado, nós precisamos de um pano de pratos já com o caseado pronto. Não necessariamente o ponto fantasia ao redor do caseado, mas o caseado precisa estar pronto. Se você não viu a aula do caseado, não tem problema. Faz o seguinte, clique aqui, acesse a nossa aula sobre como tecer o caseado e volte para esta aula para fazermos juntas o nosso barrado. A base que recebe o barrado deve ser preparada para recebê-lo. Então, nós vamos fazer aqui uma corrente para dar altura. E, minha gente, ao redor das correntes que fazem os intercalamentos das costuras, nós vamos aqui tecer, vejam só, pontos baixos. Então, funciona assim. Em cada intervalo, você vai tecer 3 pontos baixos. Como nós temos 3 correntes de intervalo, nós vamos manter a quantidade em pontos baixos. E o ponto que é alongado, fazendo então a costura na base do nosso pano, será ignorado. Para que isso dê certo, é muito importante que você mantenha a tensão do seu fio e da sua agulha frouxa. Se você tiver o ponto muito apertado, se você tiver uma tensão mais forte na execução, a minha sugestão é que você mantenha então 4 pontos em cada um dos espaços de pontos baixos. Avalie aí qual a sua necessidade. Pode acontecer, inclusive, de você perceber que você tem uma tensão neste momento tão grande, mas tão grande, que você precise de 5 pontos neste intervalo. Porque enquanto nós estamos fazendo o caseado, nós usamos a agulha e o fio com uma determinada tensão. Depois, ao mudar o sentido, o tipo de execução, também mudamos a tensão dos pontos. Pode acontecer, não tem problema, tá? O importante é que você adeque a quantidade de pontos para a tensão que você estiver praticando neste momento da execução. Eu vou fazer aqui então toda esta carreira com os pontos baixos, relembrando, eu estou na base do pano, aonde será recebido depois o barrado. E quando eu chegar no final, eu volto, porque eu vou te mostrar a viradinha, então nós vamos sair de um lado e iremos para o outro, e qual será o ponto fantasia que nós utilizaremos no contorno desta execução. Ao chegarmos então no final da base, nós vamos mudar a direção da execução. No ponto que você estiver lá no cantinho, você vai alargar o seu ponto, dando a altura aproximada de um ponto alto. Você deverá manter seguro para não mudar esta altura. Lace e sempre mantendo seguro, passe no ponto de base a agulha puxando uma nova laçada e trazendo até em cima. Este processo deverá ser repetido por 8 vezes. Aqui nós fizemos uma vez, porém a primeira alça que foi alargada conta-se como uma passada, então eu tenho 2. Laço novamente e agora eu faço a terceira, laço e faço a quarta, laço a quinta, laço a sexta, laço a sétima, laço a oitava. Repare que conforme você vai fazendo as laçadas e as passadas, vai havendo uma diminuição da altura. Por isso que é importante que aqui na primeira você mantenha seguro para que você não perca a altura original ao fechar o ponto. Lace, puxa a laçada para fora e com uma nova laçada você trava o seu ponto pineapple, que é essa bolinha. Você irá até o próximo ponto que foi alongado, que é o ponto que prende o caseado no seu pano. Passará a agulha no ponto da base, puxará uma laçada e fará um ponto baixo. Aqui você encerra esta etapa. No
arco de 3 correntes, dê a volta, faça um ponto baixo, faça uma, faça duas e faça 3 correntes. Transforme as 3 correntes em um picô, fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Então aqui só vamos alargar um pouco, ok? Olha lá, o picôzinho foi feito. E novamente no intervalo você vai trabalhar um ponto baixo. Nós precisamos iniciar uma nova bolinha, um novo pineapple. Para isso, na base aonde você faz a costura do pano de pratos, você vai fazer novamente um ponto baixo. Vai alargar, vai puxar a sua primeira laçada e passando sempre no ponto de base. Começa de novo as 8 passadas. Lembrando, a primeira largada conta como 1, então aqui eu tenho 2 passadas. Então, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Puxo uma laçada para fora, laço novamente, travo. Venho na base aonde tem uma costura e passando a agulha pelo ponto baixo. No intervalo, eu mais uma vez vou trabalhar ponto baixo, vou trabalhar ponto picô, novamente ponto baixo e vou iniciar novamente o pineapple com o ponto baixo, trazendo aqui o ponto alargado para eu poder trabalhar as minhas 8 passadas. Aqui 3, agora 4, 5, 6, 7 e 8. Vou travar e assim sucessivamente a gente deve ir intercalando entre os pineapples e os pontos picôs que recebem ponto baixo antes, ponto baixo depois. Minha gente, o contorno todo deste pano de pratos para a posterior execução do barrado deve ser feito desta forma. Uma vez então feito todo o contorno, agora nós vamos fazer o barrado propriamente dito. Na primeira carreira do barrado, nós vamos precisar alargar aqui o primeiro ponto para dar altura e no primeiro ponto baixo da sua base, você fará um ponto baixo para poder começar a fazer os arcos que receberão o ponto fantasia propriamente dito. Então, você fará 1, 2, 3 e 4 correntes. Na base, você precisará contar 3 pontos. Então, 1, 2 e 3. No quarto, você fará um ponto baixo. Faça 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Na base, conte 2 pontos. 1 e 2. No terceiro, faça um ponto baixo. Novamente 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Conte 3 pontos na base. 1, 2 e 3. No quarto, ponto baixo. Esta é a sequência de arcos que te dará cada um dos gomos do nosso barrado. Então, nós precisamos repetir. Começamos novamente aqui. São 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Pulamos 3 pontos na base. 1, 2, 3. No quarto, ponto baixo. 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Na base, pulamos 2 pontos. 1 e 2. No terceiro, ponto baixo. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Pulamos 3 pontos na base. 1, 2, 3. No quarto, ponto baixo. Perceberam? Minha gente, desta forma, esta primeira carreira por completo. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira fazendo 1, 2 e 3 correntes. Viramos o trabalho e vamos trabalhar os arcos agora.
Minha gente, neste primeiro arco, nós vamos fazer um pineapple com 4 passadas. Então, assim, você vai laçar, você vai passar a agulha por um ponto de base no ponto central, vai puxar uma laçada e vai trazer para a altura das 3 correntes. Laça de novo e você vai fazer a segunda passada. Mais uma vez, vai fazer a terceira passada. Mais uma vez e você fará a quarta e última passada. Lace, arremate todos os pontos, lace novamente e trave o seu pineapple de 4 passadas somente. Faça uma, faça 2 e faça 3 correntes. Lace novamente e no próximo arco você fará 2 pineapples de 4 passadas. Então você precisará pular o primeiro ponto e no segundo ponto, na segunda corrente, você vai passar a agulha para iniciar o seu primeiro pineapple. Então, primeira passada, segunda, terceira e quarta. Laçamos para arrematar tudo, com nova laçada, arrematamos todos os pontos de uma vez só. Você vai fazer 5 correntes para intercalamento. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Lace e no penúltimo ponto, então na penúltima corrente, você vai fazer o seu segundo pineapple. Primeira passada, segunda, terceira e agora a quarta. Laçamos, passamos por todos os pontos, com nova laçada, arrematamos. Fazemos 3 correntes para intercalamento. 1, 2 e 3. Laçamos e no ponto central do próximo arco, um pineapple de 4 passadas. Então, a primeira, aqui a segunda, a terceira passada e agora a quarta passada. Passamos o pontinho por dentro para arrematar, com nova laçada, arrematamos. Para intercalar um arco com o próximo que será iniciado, você fará uma corrente e voltará a trabalhar na primeira parte, onde você tem 4 correntes, um pineapple de 4 passadas. Então, 1, 2, 3 e aqui 4. Lace, passe por dentro de todos os pontos, com nova laçada, arremate. 3 correntes de intercalamento. Vamos para o arco de 4 correntes, onde nós tecemos 2 pineapples intercalados de 5 correntes. Então, no segundo ponto, nós fazemos o primeiro pineapple. Aqui a segunda passada, a terceira e a quarta. Vamos arrematar todos os pontos, vamos fazer as 5 correntes de intercalamento e no penúltimo ponto do arco, nós vamos fazer o segundo pineapple. A primeira passada, a segunda, aqui a terceira e agora a quarta passada. Vamos arrematar todos os pontos e vamos colocar 3 correntes para intercalamento. No último arco deste gomo que nós estamos tecendo agora, nós fazemos no ponto central um novo pineapple com 4 passadas. Então, a primeira, agora a segunda, a terceira e a quarta passada. Laçamos, puxamos a laçada por dentro de todos os pontos. Com nova laçada, arrematamos. Mais uma vez, uma corrente para intercalar um gomo do próximo que está por vir. Perceberam? Desta forma, a carreira toda.
Uma vez que você tenha chegado no final, você não pode encerrar no pineapple, pois seu ponto ficará solto. Então você vai laçar e no último ponto desta carreira, você passará a agulha e fará um ponto alto. Desta forma, você manterá este seu último arco com o desenho preservado. Na continuidade, você fará uma corrente, virará seu trabalho e trabalhará pontos baixos ao redor dos arcos de correntes que você teceu. Arcos de 3 correntes receberão 3 pontos baixos. Arcos de 5 receberão 5 pontos baixos. E aonde for o arco de uma corrente, um ponto baixo. Então, ao redor do primeiro, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e agora 3. No arco de 5, você fará 1, 2, 3, 4 e agora 5. No arco de 3 novamente, 1, 2 e 3. E agora no arco de 1 você fará um ponto baixo. Em todos os arcos trabalharemos desta forma. Na continuidade, nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Viramos o trabalho e vamos trabalhar nesta carreira os pontos pineapples somente neste arco de 5 correntes. Os outros 2 arcos a gente ignora. Então, lace. No primeiro ponto, você vai fazer o seu primeiro pineapple com 4 passadas. Então, a primeira passada, a segunda, a terceira e a quarta passada. Lace, puxe para fora o ponto e arremate. Para intercalar os pineapples, você fará 1, 2 e 3 correntes. Laçará e no próximo ponto, não pule ponto, tá? Você fará um novo pineapple. Então, a segunda passada, a terceira e a quarta passada. Vamos puxar a laçada para fora, arrematar. 3 correntes para o intercalamento. Laçamos novamente. No próximo ponto, pineapple de 4 passadas. Então, 1, 2, aqui 3 e agora 4. Vamos puxar para fora a laçada e arrematar. Mais 1, 2 e 3 correntes para intercalamento. Vamos para o penúltimo pineapple deste gomo do ponto fantasia. Segunda passada, agora a terceira e agora a quarta. Vamos arrematar e fazer as 3 correntes de intercalamento. Último pineapple, minha gente. Então, é no último ponto do arco. Passamos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos arrematar e aqui você tem a continuidade dos 5 pineapples feitos somente no arco de 5 correntes. Para intercalar um gomo do ponto fantasia com o próximo que vem a seguir, você fará uma corrente e laçará. Sobre aquele ponto baixo que intercala os 2 gominhos do nosso ponto fantasia, nós vamos fazer um ponto alto. Novamente uma corrente e laçamos. Vamos para o intervalo de 5 pontos altos, 5 pontos baixos. E para cada ponto baixo, um pineapple de 4 passadas. Então, a terceira passada e agora a quarta. Vamos arrematar e continuamos intercalando com 3 correntes. Então, 2 e aqui 3. Laço de novo, sem pular ponto de base, eu já faço mais um pineapple. Segunda passada, terceira e quarta passada. Arremato e novamente eu vou fazer o meu intercalamento de 3 correntes. Minha gente, olha só como deve ficar o desenho do arco nesta carreira. Então, eu vou repetir este processo na carreira inteira e volto ao final para continuar com vocês. Vamos encerrar a carreira com ponto alto novamente, tá? Então, lace e lá no seu último ponto de base, você fará
o ponto alto. Lembrando que é esse ponto alto que permite que o desenho dos arcos permaneçam corretos. Faça uma corrente, vire seu trabalho e aonde você tiver intervalos, você fará pontos baixos e pontos picôs. Então funciona assim. Neste primeiro intervalo, você faz um ponto baixo. Você tem arco de 3 correntes. Aqui você faz um ponto baixo, faça as 3 correntes e transforme em picô com um ponto baixíssimo. Faça mais um ponto baixo. E aí você tem este primeiro arco totalmente preenchido. Entre um arco e outro, você fará uma corrente. Novamente, inicie com ponto baixo, 3 correntes que serão transformadas em picô com um ponto baixíssimo e ponto baixo, mais um arco trabalhado. Faz a corrente e inicia o próximo arco. Bem, todos os arcos que estão intercalando os pineapples, nós trabalhamos desta forma. Agora, quando nós estamos intercalando os pontos fantasias propriamente ditos, os arcos dos pontos fantasias propriamente ditos, nós trabalhamos 2 pontos baixos sem intervalo de correntes. Então aqui você vai acompanhando que eu estou quase no final deste arco. Olha aqui só, ó. Então eu fiz todos os arcos e eu estou aqui, ó, ponto alto, onde eu tenho corrente aqui e corrente aqui. Neste intervalo eu trabalho somente pontos baixos. Então eu faço um ponto baixo neste intervalo, um ponto baixo no próximo intervalo e eu volto a trabalhar os arcos que intercalam os pineapples como eu trabalhei anteriormente. Então agora nós fazemos um ponto baixo e fazemos as 3 correntes para transformar em picô. Olha lá a situação. E novamente ponto baixo. Como eu estou intercalando um arco para o outro, dentro do arco do ponto fantasia, eu faço uma corrente e novamente repito o processo. Perceberam? Minha gente, esta carreira é desta forma até o final. E aqui você vê o seu barrado totalmente encerrado com uma carreira do nosso ponto fantasia. Se você desejar fazer mais camadas do ponto fantasia, criando outras camadas de babados, nós podemos então fazer da seguinte maneira. Você faz 1, 2 e 3 correntes, que é a altura do ponto alto, para que você possa virar o seu trabalho. Então eu aqui estou ajeitando para eu poder virar. Uma vez que você virou, você reinicia a primeira carreira que nós fizemos juntas, aonde foram tecidos arcos com 4 e com 5 correntes, que foram os responsáveis pela continuidade da nossa execução. Como eu já fiz a virada de 3, eu faço agora 4 correntes. Então, 1, 2, 3 e 4. Inicio a carreira com 7 correntes, então. Faço 1, 2 e 3 voltas na agulha, porque eu preciso de um ponto alto triplo nesta etapa. Entre o primeiro e o segundo pineapple da última carreira de pineapples do nosso barrado, você vai passar a agulha pelo ponto que está dividindo um e outro. Então veja aqui que eu pego de dentro para fora, eu puxo uma laçada para fora, então temos que vir com calma porque o fio é fininho e a gente vai aqui arrematando, né? De 2 em 2, como a gente já conhece, é um arremate tranquilo. Então eu fiz o primeiro arco de 4 correntes. Agora eu faço 5 correntes. 1, 2, 3,
4 e 5. E novamente 3 voltinhas, porque eu preciso de outro ponto alto triplo. Este ponto alto triplo será feito entre os dois últimos pineapples deste gomo do ponto fantasia. Mais uma vez eu pego de dentro para fora para fazer o meu ponto alto triplo. E eu vou aqui, ó, arrematando de 2 em 2 até encerrar. Faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laço uma vez só, porque agora eu estou em um ponto mais próximo do que aqui. Nesse momento, eu precisava igualar a altura para a carreira em que eu estou, partindo da segunda carreira, primeira, segunda carreira do ponto anterior, do barrado, do conjunto de pontos que nós fizemos para o barrado anterior. Então, agora, eu vou pegar exatamente neste ponto alto. Quando eu pego aqui, a agulha sobe. Com isso, se eu fizer 3 laçadas ou o ponto alto triplo, vai ficar torto. Por isso que a gente faz somente o ponto alto. Olha lá, ó. E aqui eu tenho novamente os arcos para reiniciar o barrado. Aí, novamente, fazemos 1, 2, 3 e 4, laçamos 3 vezes, porque eu vou entre os dois gomos, de dentro para fora, reiniciar. Aqui eu perdi, deixa eu pegar de novo, ó. Eu vou reiniciar os arcos para a próxima continuidade do gomo do nosso barrado. Perceberam como que se faz? Então, minha gente, a carreira inteira é feita dessa forma. Uma informação: no início você teve então 3 correntes mais 4 para o arco. No final, você vai precisar igualar também esta altura, porque você estará abaixo. Não se esqueça disso, você deve encerrar a carreira com o ponto para que você consiga manter o desenho do barrado, senão ele vai começar a ficar torto. Vou fazer a carreira inteira e volto para continuar na próxima carreira com vocês. Agora que eu cheguei ao final da carreira, eu estou com as minhas últimas 4 correntes já tecidas. E, pessoal, temos que encerrar dando a altura correta para manter o desenho desta nova camada do nosso barrado que está surgindo. Então, eu vou laçar, eu vou localizar aqui no finalzinho da carreira do ponto fantasia anterior. Nós vamos localizar o ponto baixo e nós vamos fazer um ponto alto, que foi a altura que nós demos inicialmente, para encerrar esta carreira. Eu vou alargar aqui e veja só o que eu quero que aconteça aí com vocês. Olhe, o ponto alto, ele foi feito pegando o ponto baixo. Ele não está ao redor de nenhum ponto, ele foi feito normalmente. É isto que vai permitir que o seu barrado permaneça da forma que a gente já conhece. Bem, uma vez que nós tenhamos então esta carreira feita e possamos dar continuidade, nós voltamos a tecer todas as carreiras que foram tecidas aqui anteriormente a partir destes arcos. Então, a nossa próxima carreira se trata já de pineapples. Então, o que eu faço? As correntes para dar a altura, então 2 e 3, eu viro o trabalho, mas lembre-se, você não está trabalhando ponto fantasia, você está trabalhando estes arcos aqui atrás. E a partir de agora, eu retomo a execução. Então, eu laço para dar aqui a minha primeira laçada, pois eu farei o pineapple, escolho o ponto central, passo por dentro dele e olhe, passo a primeira, passo a segunda, passo a terceira e passo a quarta. Laço, arremato todos os pontos, olha a situação, e agora eu faço 1, 2 e 3 correntes para espaçamento. Laço novamente, vou para o arco de 5 correntes, então olha aqui, deixa eu
virar para pegar, 5 correntes, olhem. Então eu pulo a primeira e na segunda eu começo a fazer o primeiro pineapple, porque nos arcos de 5 são 2 pineapples que devem ser intercalados por um cordão de 5 correntes. Então você acompanha aqui só o meu primeiro pineapple deste arco, né? Aí eu faço 1, 2, 3, 4 e as 5 correntes de intercalamento, eu já laço de novo e na corrente, antes de encerrar o meu cordão, então a penúltima, né? A gente faz novamente o pineapple. Então aqui, segundo, o terceiro ponto e agora o quarto ponto que a gente passa por dentro da corrente. Vou arrematar. Olha lá, percebem que nós estamos iniciando de novo? Este desenho, vou alargar aqui para te mostrar. Este desenho que nós estamos formando é este aqui, ó, desta carreira aqui. Tá vendo? Então eu estou reiniciando. E outra coisa, o fato de você ter pego dando a altura, então você pegou nesta carreira por trás, né? Dando a altura necessária, perceba, o final deste ponto fantasia está exatamente, vamos tirar aqui, está exatamente no arco que recebe o novo ponto fantasia. Então, vai ficar sempre a mostra a partir desta carreira. Tantas quantas forem as vezes que você venha repetir todo o conjunto para fazer mais carreiras do seu barrado. Perceberam? Minha gente, agora é repetir tantas quantas forem as vezes que você desejar. Eu vou aqui encerrar então mais esta minha carreira, ou melhor, mais esta minha carreira do ponto fantasia. Eu vou fazer inteirinho essa parte aqui e eu volto para te mostrar o resultado com 2 carreiras de ponto fantasia totalmente tecidas. Agora, pessoal, eu volto então já com 2 carreiras do ponto fantasia propriamente dito. Então, veja, daqui até aqui uma carreira, daqui até aqui outra carreira, de pontos fantasias totalmente já tecidos, aonde nós temos essa ideia, veja só, de uma renda, né? Fica uma coisa extremamente delicada. E lembrando, você pode tecer tantas quantas forem as vezes que você desejar, basta reiniciar como nós fizemos neste jogo aqui do ponto fantasia. Pessoal, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam e que vocês estejam conosco nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas execuções. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal e fique conosco!